Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Inês Aparecida, que está aqui. Aqui, tá balançando. E a Inês está só aqui. Olha, tá concordando com a gente. O bichinho. Tá lá, parece. Tudo bem, gente? Tudo ótimo, maravilhoso. Né? Conversa hoje é muito, né? Cheguei a estar aqui doidinho nos papéis. Tira isso, bota aqui. Ai. Cheio de coisa, né? Emily Rebouças, tudo bem? Eu fui me benzer, agora eu tô com medo. Olha desse olhar perdido do padre Cícero. E a gente falando umas coisas meio pesadas aqui, ele né? Assim, concordando. Ele tá concordando. Vai lá. Ai, pelo amor de Deus, bora começar? Com a graça de Deus. Pois, gente, estamos de volta para falar de um assunto que chama muita atenção nesse momento aqui no estado do Ceará e em outros cantos do Brasil também, que é a questão ambiental, tá? O governo do estado do Ceará tem tido várias questões que são muito criticadas por ambientalistas e a gente vai trazer algumas delas, porque estão, assim, é o momento de discussão dessas questões, tá? Tem estrada no meio de duna, tem um data center que parece que consome muita água, aqui também na região metropolitana, tem um bocado de coisinha acontecendo e aí a gente vai falar disso. Mas também, claro... Lembrando que junho é o mês do meio ambiente, né? O dia do meio ambiente foi o dia 5 de junho, a gente está aproveitando aqui a efeméride para, um pouquinho de atraso, mas falar sobre o assunto. Porque é muito importante mesmo, gente. E vamos aproveitar, claro, vamos falar de política, vamos falar do PT, vamos falar do Camilo, vamos falar de um monte de coisa, tá bom? E aí, vamos deixar o recadinho. Se você quer apoiar as Cunhãs, bora lá, apoia as Cunhãs. Temos aquelas formas que você já conhece, mas se você chegou agora, você vai ficar conhecendo. Então, tem o site apoia.se/ascunhaspodcast. Tem o Gmail, que é a chave Pix, que é ascunhaspodcast@gmail.com, ou então, se você nos escuta pelo Orelo, pode nos apoiar por lá. Fora tudo isso, né, espalhe a palavra, recomende as Cunhãs para os amigos, para os inimigos, para todo mundo que você conhece, porque é isso. Chegamos aos 5 anos, né, com muita coisa aí para falar, e estamos nessa vida. O que está falando, Inês Aparecida aí? Menina, esse ano, falar em 5 anos, uma das nossas promessas foi fazer episódio itinerante. Aí vou anunciar aqui para os nossos queridos cunhanzetes e curumins de Sobral que estaremos lá no final do mês. Gente, estaremos vai ser no massa. final do vai mês ser massa. em Sobral. Vamos gravar um episódio lá, no estúdio de lá. Depois a gente diz o nome de estúdio bem direitinho. Vamos nos hospedar numa pousada na Meruoca. E vamos fazer um maior rolê. Vamos bater perna no beco do cotovelo. Vamos, já está o roteiro todo pronto. Pois aguardem e confiem que teremos logo episódio especialíssimo de Sobral, falando da política de Sobral, sobretudo, ali da região norte, viu? Então, segure aí. Pois agora sim, bora começar. Aqui no roteiro, eu coloquei até assim, que para mim a questão ambiental está sendo a mais pesada do governo humano. Aqui tem mais críticas. Mais até do que segurança pública. Eu sei que tem divergência. A Inês acha que não é assim. Eu divido também. Vocês divergem? Eu acho. Tá 2-1. Ganhamos, Inês. Tá. Eu acho que a segurança pública é um tema mais sensível. Assim, claro que o meio ambiente... E é por isso que a gente está falando sobre o tema, né? Assim, o tema tem que ser trazido, nem todo mundo acompanha, é um tema mais de nicho mesmo, e eu acho que a gente se sente na obrigação de trazer, né, alguns temas. Dava uma série, dava 50 episódios no meio ambiente. Porque, meu povo, todo dia é uma novidade, bem dizer. Toda semana é uma novidade. Um projeto novo que ninguém ouviu falar, e quando a fé, os tratores já estão no canto fazendo a obra. Aí a gente vai trazendo alguns temas aqui, não vai dar para abordar tudo, infelizmente. Mas eu acho assim, que a segurança continua sendo eu acho que a segurança continua sendo o calcanhar de Aquiles do governo humano. Ainda mais porque o meio ambiente, como a Evelyn disse, é nicho. As pessoas, mas não era para ser, gente, né? Não era para ser, mas muita gente não alcança. Não alcança que isso aqui o futuro já chegou para o meio ambiente. A gente já viu aí o clima mudando, falta de chuva, muito calor, muito frio. E não nota, mas as pessoas não se sensibilizam. Tanto assim que a gente vê, nós vamos comentar como as pessoas não se sensibilizam, né? Não, para mim, o peso
claro, da segurança é maior, porque afeta mais gente, assim, em termos de quantidade de pessoas, né, que, por exemplo, são mortas, que são vítimas de toda essa violência que tem. Mas a questão ambiental tem um alcance que é mais invisibilizado. Morre também. Gente morre por causa do meio ambiente. Tem ações que são muito contraditórias. São mais contraditórias do que as da segurança, que ele vem seguindo uma linha que a gente critica também, a linha que vem sendo adotada desde a época aí do Cid Gomes, Camilo Santana e Eumano, mas está seguindo uma linha. No caso do meio ambiente, está dando umas capotadas, assim, umas mudanças de visão. A gente olha assim, menina, isso é o Elmano. O Elmano que trabalhou com o MST. Naquela história do drone, a gente ficou aqui todo mundo plasmo com aquela história dos drones. Não, pois é. A primeira que chamou muita atenção, a primeira medida que ficou muito assim, você falou, nossa, que contradição é essa? Foi a aprovação da lei que liberou a pulverização de veneno por drones. Pois é. Sendo que o Ceará já é pioneiro no país, tem aprovado uma lei. A legislação, que é a Lei Zé Maria de Tomé, que proibiu a pulverização por aviões, né, qualquer pulverização aérea. Não era nem aviões, isso. Era aérea. Isso. Se é por uma pipa, ou por um drone, ou por um avião, não podia. Só que aí criaram a exceção do drone. 2024, exatamente, finalzinho dezembro. De 2024. E aí o Eumano, isso passou na Assembleia assim, a jato, paf! E o Eumano, ele foi todos os recordes batidos naquele dia. Foi. Que ele aprovou, parece que 45 minutos, 50 minutos depois de ter recebido. Ele sancionou. Foi aprovado na Assembleia, ele sancionou. No mesmo e depois, dia. Quando foi contestado, disse não, que era certo, era isso, que não sei o quê, babá. Aí haja argumento dizendo que é boa com drone. Pois é. E é uma coisa que ficou todo mundo assim, horrorizado. O negócio está judicializado, né? A PGJ, né? A Procuradoria-Geral de Justiça, já entrou, né, com um pedido para suspender a legislação, justamente porque ela bate com uma lei que já existe. Então, não teria como ter outra. Mas, enfim, Camila, o negócio vai render, né? Além dessa ação da Procuradoria-Geral de Justiça, o pessoal acionou o STF. Tem um processo correndo no STF. A motivação é outra, né? O pessoal argumentou que os estados não podem estabelecer regras para pulverização por drone, que esse é um tema de competência da União. Tá confusa essa história. Eles, assim, claro que dentro da argumentação eles também apontam isso, né? Que já há uma lei estadual, né? Enfim. Mas eles estão questionando a competência do Estado. Pelo que eu vi do andamento do processo, tá com fluxo a história, já teve vários despachos, está andando, assim, tem despachos recentes. O Fux já pediu para o Eumano se manifestar, já deu vistas ao, sabe? Já tem, tá andando. Acho que em breve deve sair alguma coisa. E o próprio, na época da Lei Zé Maria de Tomé, lembrando que o Zé Maria era um ativista importante ali na região do Limoeiro do Norte, que foi morto porque justamente denunciava que a pulverização aérea gerava resquícios, né? Caía muita coisa nas casas das pessoas que moravam ali na região, sobre os trabalhadores, e muita gente ficou muito doente. Muitas doenças, inclusive câncer, morrendo por causa dessa pulverização descoordenada, descontrolada, totalmente absurda. E aí o Zé Maria faleceu, né? Foi morto por causa disso, e numa situação que até hoje o mandante não foi preso e continua dando as cartas, inclusive, né? Inclusive nessa situação horrorosa. Mas, enfim, aí tem essa polêmica, e aí outra que também é antiga, e aí vai lá Eumano e se mexe no meio dessa história, meio que apoiando, que é a história da exploração de urânio lá em Santa Quitéria. Coisa antiga, né, Inês? Antiga. Eu lembrei que há uns 20 anos eu fui lá, subi lá onde tem uma parte bem alta, ali você sobe. Aí você tem um pessoal que tem um medidorzinho de radiação lá em cima, fica pitando lá o negocinho. Tem assentamento perto e as pessoas realmente têm que ficar controlando a radiação, porque sem mexer já é alta. Aí tem essa expectativa, mexer naquilo, explorar, fazer a mineração, pode descontrolar tudo. Então tem que ter, se for para fazer, tem que ter muitos estudos e muito controle. E já tem alguns estudos da UFC, da UES, que mostram vários riscos à saúde, risco de ter contaminação das águas, dos alimentos, a própria população, enfim. Apresentaram isso nas audiências que estão acontecendo lá nesse momento. Mas é isso, tem duas empresas que estão à frente lá da tentativa de exploração, as Indústrias Nucleares do Brasil, INB, e a Galvani, porque tanto para explorar urânio, para fazer energia nuclear, como para explorar, para fazer fosfato para ração animal. Então, tem duas frentes de faturamento lá. E um dos problemas, tanto nesse caso aí lá de Santa Quitéria, quanto a própria questão dos drones, é a controvérsia
em termos de estudos, né? Isso. Porque nos acordos com o setor produtivo, com quem tem dinheiro, a galera apresenta uns argumentos. Apresentam lá argumentos técnicos, não que essa tecnologia aqui é boa, é melhor, papapá, mas ignora a quantidade de outros estudos, de pesquisa científica. De universidades como o UFC, outras acreditadas, né, riscos, gabaritadas para fazer, não. O que vale é o do povo do empresariado. E é aquilo, coloca realmente a questão do desenvolvimento em oposição ao cuidado com o meio ambiente. Esse é o negócio que choca. No caso dos drones, eu vi que assim, o Elmano argumentou, né, não, mas foi apresentado aí estudos que com tal altura não tem problema, você não aproxima tanto, você controla a velocidade do drone e fica em altura X, com limite tal, e aí não teria tantos problemas, papapá. Mas, ainda assim, há estudos técnicos, científicos, dizendo que há riscos de espalhamento do veneno, né, dos defensores agrícolas, veneno mesmo, agrotóxico, para regiões, para comunidades próximas. Tem toda uma controvérsia de estudos e de regras e leis que, aí, assim, a gente fica sem transparência suficiente, ficam os pobres dos ativistas ambientais brigando, tentando mostrar, mas no fim das contas, do urânio, eles ficam perdem. argumentando que o Brasil ficaria autossuficiente e que esses ambientalistas estão contra o progresso. Resumindo a história, eles querem passar essa imagem, que quem está lutando contra o urânio, quem está a favor do meio ambiente, é contra o progresso. E aí, falando em contra o progresso, tem uma história que está quentíssima nesse momento, que é a construção de uma estrada bem passando no meio de dunas, de área de restinga, de área de mangue, né, de preservação, ali no Aquiraz, que é a região metropolitana de Fortaleza. Para quem não conhece, é uma região muito bonita. Quem já veio de turista deve ter passado ali perto, que é onde fica o Beach Park. Beach Park, Pronto. O pessoal pensa que é Fortaleza, mas não, o Beach Park é Aquiraz, viu? Isso. Aí tem uma estrada que vai só até certo ponto, que é ali a prainha, que é um pouquinho depois do Beach Park. Aí eles querem fazer que essa estrada ela seja prolongada para passar para o outro lado, que tem outras praias de Aquiraz, que já são conectadas por uma outra estrada um pouquinho mais distante. Quem quiser chega lá. Não precisa não dessa estrada nova aí, não. Só que querem fazer essa continuidade aí da CE 025, com alegações para ter uma conexão mais rápida. O que foi que eu disse aqui semana passada? Me dá na cara que é para beneficiar alguma construtora grande, de casona, de mansão. Dito e feito. O que tem lá? A gente é abestado? Assim, não. Pensa que todo mundo é abestado. Tem uns condomínios de luxo. Pois é, para passar nesses condomínios, para facilitar. Lá. Oxe, esse pessoal pensa que todo mundo é abestado. Não, sei não. E aí, para falar disso, a gente chamou o Gabriel Biologia, né? O vereador Gabriel Aguiar, do PSOL, que tem uma atuação muito forte nessa área. E é muito importante, Chega né? Tá bronzeado, mulher, de tanto andar naquelas... O bichinho não viu, não, como ele tá bem rosadinho. E o pobre é branco, ele deve botar um protetor solar, fator 100, porque é a Maria. E basicamente, ele circula... E ele fica sem chapéu, ele devia usar um bom, devia botar um chapéuzinho, né? Ele fica muito vermelho. O bichinho fica né, tentando resolver as coisas do jeito possível, né? Fica no bug para lá e para cá filmando e mostrando o que tem lá de vegetação, mas as pessoas sabem, todo mundo já sabe. Isso. Bem Don Quixote ele, né? O governo mesmo sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Então, assim, não é uma coisa... Enfim, mas vamos ouvir o Gabriel, que aí ele assim, explica bem direitinho o que está rolando lá. A construção da expansão da CE 025 hoje é uma das maiores ameaças ao litoral do estado do Ceará. Ela busca ligar a prainha à Tapera, mas na realidade a gente sabe é uma demanda específica de um conjunto de casas milionárias atendendo a interesses da especulação imobiliária, né, da moradia de luxo, que na verdade casa de veraneio de luxo, né? Aqueles muros que a gente já tanto conhece ali em Aquiraz. E essa CE 025 prolongada, ela choca bastante no seu projeto, porque o desenho dela passa pelo coração do que há de mais preservado no município de Aquiraz, que são as dunas do Catu e todo aquele ecossistema próximo à Mata Atlântica, ecossistema de vegetação associada à Mata Atlântica, que vai envolver vastos campos de dunas móveis, dunas fixas,
restingas, matas de tabuleiro, manguezais, nascentes, olhos d'água, riachos, correntes e toda uma vegetação arbustiva e arbórea de floresta, né, dunar. Então, essa riqueza toda é protegida pelo Código Florestal Brasileiro, como área de preservação permanente. Essa área toda é de uma relevância gigantesca que abriga espécies nativas, inclusive ameaçadas de extinção, e mantém todo aquele ecossistema funcionando, né? Um ecossistema raro de litoral. Vale destacar, para além da biodiversidade e todas as questões ecológicas, que ali é a maior fonte de renda para o turismo de Aquiraz, o turismo ecológico, o turismo dos passeios de buggy, dos mergulhos em lagoa, das caminhadas na praia, esse turismo que movimenta e que vai para Aquiraz justamente para estar naquele cartão postal que são aquelas dunas e aquele litoral preservado, né? É por isso que hoje várias categorias econômicas de Aquiraz se unem contra a expansão da CE 025, porque ela ameaça diretamente a manutenção do turismo, sobretudo esse turismo comunitário, esse turismo ecológico e sustentável. E ela substitui o ganha-pão dos bugueiros, dos pescadores, guias de turismo, das marisqueiras, das rendeiras, que é uma atividade tradicional de Aquiraz, substitui tudo isso pela especulação imobiliária de luxo, né? Retirando esses cartões postais, essas belezas naturais, abrindo um rasgo no meio das dunas, para que depois venham vários outros empreendimentos de especulação imobiliária, que certamente estão muito interessados na construção dessa CE, para poderem depois se instalar no que hoje é ecossistema preservado, vai passar a ser áreas privadas, e substituir aquela vastidão belíssima e paradisíaca das dunas de Aquiraz, substituir por muros altos com arames farpados, né? Fechando os condomínios privados e as casas de dezenas de milhões de reais para se comprar, e privatizando uma área hoje que é livre de cercas e de muros. Essa é a realidade hoje. Se a CE 025 for expandida, cortando aquele campo belíssimo de dunas, a gente pode ter a certeza que a gente vai estar assistindo o fim das dunas de Aquiraz, o fim das dunas do Catu e de toda aquela riqueza sem tamanho, que inclusive, para além da biodiversidade, para além do turismo, prestam vários serviços ambientais para a sociedade, para o povo de Aquiraz e para o povo cearense. Elas amortecem os impactos da emergência climática, elas reduzem a erosão fluvial, pluvial e marítima, elas abastecem os aquíferos subterrâneos com água limpa que as dunas filtram das chuvas e vão abastecer os rios e as nascentes. Elas fazem uma série de serviços de baixar a temperatura, aumentar a umidade do ar, enfim. Tudo isso é perdido em detrimento de interesses privados da especulação imobiliária. Por isso, essa estrada não pode passar. É um dano sem tamanho para privilegiar um punhado de milionários especuladores ali de Aquiraz. Pois eu falei que o Gabriel explicava bem direitinho, né? Aí dentro, Gabriel. Né? Não foi? Bem direitinho. E acho que o grande ponto é, realmente, todas as regiões ali, todas as praias que precisam ter acesso, já têm acesso. Inclusive, tem uma estrada que fizeram há um pouco tempo que vai dar direto no Aquiraz Riviera, que é um dos maiores empreendimentos da região. É uma estrada exclusiva para o Aquiraz Riviera. É o fraco, hein? Você só pega essa estrada para ir para o Aquiraz Riviera. Como é que pode uma coisa dessas? Pois é. E uma coisa que o Gabriel pontua, eu até tinha conversado com outro biólogo, o Thierry Pinto, que, enfim, não pôde participar, né? A gente até tentou trazê-lo, mas não deu certo. E uma questão que é muito importante, assim, eu perguntei, Gabriel, o Thierry, exatamente como é que esses empreendimentos, porque, claro, meu povo, é como ele falou, são esses mega empreendimentos que não é bem para o turismo. Não. É para o fortalezense rico, que vai comprar, que pode até botar um Airbnbzinho, mas é para gente rica que tem uma casa de veraneio. Não é, entendeu? Aí tem um campo de golfe. Não, mas não é. É casa de veraneio. É casa de veraneio. Então, assim, você isola... Essas pessoas ficam lá isoladas nos seus, né, nas suas casas, belíssimas, bonitas, levam empregado doméstico, levam o almoço, compra tudo de Fortaleza, se isola dentro dos muros, não gera impacto, não dá tanto retorno. Claro, né? Gera emprego ali, empregos pontuais dentro do empreendimento, mas você acaba com esse turismo sustentável de baixo impacto, que já existe na região, que já existe, né? Então, essa galera se lasca e quem tem dinheiro se dá bem. E
E o governo silenciando. Não, mulher, o que é pior é não é só isso. silenciando, A é obra autorizou e já está tudo autorizado. lá. Sim, porque quem Já tem as silencia licenças, consente, né? já Não, mas deu deu as ok, licenças, deu ok. faltam umas licençazinhas acessórias. Agora eu te pergunto, quantos por cento da população está sabendo disso aí? Ninguém. Ninguém. Quem é que O sabe? pessoal Talvez de quem lá tá sabendo. Não, de e aí lá, tá reagindo, sim, lá tá mas reagindo. aqui, Só o o resto pessoal de lá. tá sabendo? teve Não, até a reação dos não. bugueiros, né? Teve. Como foi, Camila, isso Foi, aí? não, eles realmente, assim, chegou o trator lá para começar a obra e eles se botaram os bugs na frente ali, não vai passar. Não vai passar. Eles estão tendo a reação. Vocês têm A 5 população minutos, né? Fizeram igual você. reagindo mesmo. Chega, baixou a polícia e tudo. Mas está nesse nível de tensão na região, sabe? E isso é uma coisa horrível, porque é isso, você impõe uma decisão dessas e as pessoas ali, sabendo o quanto isso vai impactar negativamente na vida delas, muito, vai impactar muito negativamente na vida delas. Então, tem um impacto social, tem um impacto ambiental bizarro. Que foi isso que o Gabriel falou mais ao final, Exato. né? Claro. Tanto, uma coisa que você mexe dentro daqueles ecossistemas tem um impacto permanente. Tipo assim, aí depois você não sabe por quê, que tem erosão em outras praias. Né? Gente, Inundação. e o pior é que a gente já tá tudo explorado lá, tem muita coisa feita. Sabe o que Pra é que a mais? gente, querendo sabe o que é que a mais. gente não fala aqui? Quem é o dono, né? Quem são os donos? Por que passa tanta mão na cabeça desse pessoal? Será que contribuíram com campanhas políticas? Será? A gente tem que já dizer o nome desse povo. Tu tem aí, Inês? Tenho não, acho que Bora a tivesse. gente achar depois, que a gente não pegou. Mas o pior Mas é é importante, esses debates, essas questões, elas são sonegadas à população. Você não sabe os interesses escusos. Não, porque passar uma estrada, para que essa estrada? Diz aí exatamente para que é. Quem é que vai beneficiar essa estrada Pois aí? é. Porque é dinheiro público, né? Não vai pagar. Público, claro, né? Não? público. Aí tudo é sonegado. Engraçado que a gente via essas coisas há muito tempo. Eu me lembro de uma história que meteram o pau no tempo de Aécio Neves, que ele mandou fazer uma estrada lá em Minas Gerais, Sim. que ele era governador, para chegar na fazenda dele, assim, só para chegar aqui no Ceará, menina, porque o povo também se esquece. Já teve muito disso. Interior. Aqui Eu não- interior. eu não No esqueço no umas tempo coisas. dos coronéis, As tá aí pontes, a- né? a Umas menina- pontes, uns- ponte, estrada alagada, mesmo, né? Não tinha passava, tudo. Era aqui. Basta que tu fosse amigo do governador, tu tivesse uma propriedade, a estrada ia lá, que era uma beleza. Mas você sabe, não precisava nem... Não era o caminho, não, mas dobrava, a estrada dobrava. Sim, Aqui sim. teve muito Teve isso, muito cara. isso, Teve muito isso. O Brasil todinho, isso é uma prática antiquíssima e continua com outro formato. Né? Outro Só que formato, agora a gente tem a emergência é. climática e tem que ter limite esse negócio. Pois então. Tem que ter limite. Ao menos se fosse uma estrada que você dissesse, não, ali precisa de uma estrada De uma mesmo. estrada, Mas é. pra que aquilo ali? Agora, cadê a Tu não Não precisa precisa. já não, Ei, Iguape cadê não. a estrada Se tu do quiser ir no Iguape, tu Limoeiro? vai, não vai não? Vai. Vai pro Iguape, vai pra Parabela, vai pra tudo buraco. Catu ali, vai pra todo pra canto. Tapera, vai pra todo Todo canto. canto, menino. Tudo, Precisa você vai pro de estrada, Japão, não. tu vai pra praia, tu vai pra todo canto ali. E vem cá, e cadê os 9 quilômetros que é do Limoeiro? Aquela que a gente vive pedindo sim. aqui, 9 quilômetros. Sim. Pra ajeitar, tirar os buracos que se é no barro, aquela Sim. que vai pro hospital Pois é. do Limoeiro, Olha. hospital regional, do lugar pro outro, são 9 quilômetros. 9 quilômetros, dá pra fazer. Quanto Aí é não 9 tem quilômetros? dinheiro, não. Tem dinheiro, Inês, não. Não tem dinheiro, tem não. dinheiro, não. mulher. Os recursos são isso. O lençol é curto, Inês Ai, Aparecida. Eu sei que não sei. Eu sei que aí, nessa história, a gente está aqui falando, criticando o governo, mas uma coisa que a Inês falou muito certo. E quem é esse empresário? Pois Qual é então, o quem qual é são o os queixos, contexto? povo? Por que é isso? E é isso que a gente tem que estar de olho mesmo também, que a iniciativa privada, e todo mundo, no fim das contas, todos nós, mas especialmente a iniciativa privada, tem muita responsabilidade também sobre as questões ambientais, sobre os rumos das coisas. Aí eu fui conversar com o André Comaru, que é um bocado de coisa, deixa eu olhar aqui direitinho, olha, ele recebeu o prêmio Sereia de Ouro em 2020 pelos trabalhos realizados nas ilhas Fiji, na Austrália e no Brasil, na área socioambiental, é fundador do coletivo Nossa Iracema, que atua lá na Praia de Iracema, é diretor de sustentabilidade do Instituto Ventos e da expedição Downwind Solidário, diretor de sustentabilidade e sócio do Verdear Eventos e do Caixa Brasil Eventos, Mas é muita coisa. palestrante signatário da década do oceano do Pacto Global da ONU, e embaixador do Kite for the Ocean e consultor do Instituto Lixo Zero. É muita coisa, o André, é muita coisa. Mas fora isso, ele é primo da Claudinha, que é a prima do Fábio. Fora tudo isso. Fora tudo Primo isso. da Claudinha. Pronto, primo da Claudinha. Aí eu fui falar com ele, porque assim, esses dias ele é bem atuante nas redes sociais e ele criticou bastante
um monte de lixo que foi deixado após uma corrida de rua em Fortaleza. Corrida de rua é vista como uma coisa super saudável, as pessoas vão lá. Corrida de rua da Pague Menos? Exatamente. Tá. Mesmo. Tem que dizer o nome. Pronto. Além do que, acorda as pessoas às 5 horas da manhã. Pronto. O percurso que ela vai, até eu reclamei. Aí um idiota disse assim: tia, primeiro que eu não sou tia da idiota. Tia, fecha a janela e ligue o ar-condicionado para não ouvir o barulho. Tá Quer dizer que é um idiota. Aí eu quero saber se todo mundo é para fechar a janela e eles ficarem gritando e apitando às 5 horas da manhã. Muito atrevimento. Né? Aí o ponto do André foi que depois da corrida fica um mar de lixo, de garrafa plástica de água jogada no chão. E a empresa deixa lá, E as pessoas, assim, elas são orientadas, inclusive, quem está correndo, toma lá, pega a tua aguinha e joga no chão. E fica... Para eles depois recolherem, para a equipe sim. recolher, né? Porque a pessoa não vai sair do circuito para rebolar Aí ali. tem toda uma a conversa empresa que tem a que empresa recolher. recolheu uma parte, mas o André falou, não, recolheu uma parte, Ficou o não. lixão lá depois. Um monte de coisa, assim, um monte de lixo. E ele reclama muito, assim, inclusive de eventos. Você vai num evento ali no aterro, no aterrinho, você não vê uma lixeira, às vezes. Aí as pessoas vão lá, estão consumindo alguma coisa, largam no chão. Se não forem os recicladores, não carregam nada, fica tudo lá mesmo. E aí depois é um lixo que vai para o mar, enfim, então tem várias consequências. Então eu fui falar com ele sobre essa corresponsabilidade, que é governo, iniciativa privada e, claro, pessoas, né, sociedade civil de modo geral. Mas como é que ele avalia isso? Olá meninas, tudo bem? André Comaru aqui, falando, obrigado pelo convite, desculpa não poder estar presencial aí com vocês, estou em missão de campo aqui em uma área remota, inclusive temos aqui galos cantando enquanto eu gravo esse áudio aqui para falar sobre 2 temas importantíssimos, falando sobre a responsabilidade da iniciativa privada e do poder público e também da sociedade civil nas pautas ambientais, né? Eu acho que é importante a gente sempre frisar que a pauta ambiental não pode mais ser tratada como algo secundário, como um luxo. O que a gente tem visto, como no caso, né, das corridas, né, de rua organizada por iniciativa privada, né, na ausência de coleta seletiva dos municípios, né, e aí uma ausência gigante dentro das prefeituras, dos governos, né, desrespeitando leis federais, estaduais e municipais de gerenciamento de resíduo, mostra que ainda há uma grande desconexão entre o discurso e a prática, né, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, sejam, né, em eventos realizados em ambientes costeiros, em praças, nas ruas, enfim. A gente não sente, não vê, não percebe nenhum tipo de iniciativa real acontecendo, não só para o gerenciamento de resíduos, mas para a sensibilização dos participantes, dos produtores, dos atletas, dos músicos, de todo mundo que está envolvido dentro desse processo, né? Isso é muito preocupante. Empresas e governos precisam entender que a sustentabilidade não é um favor, né? É um dever. Não dá para promover um evento esportivo, não dá para promover, né, uma conferência, não dá para promover um evento cultural, não dá para promover o dia a dia de uma cidade dentro da sua rotina e deixar uma montanha de lixo misturado, não ter apoio a catadores e catadoras em situação de rua, não ter apoio a cooperativas e associações de catadores e catadoras de material reciclável. Saiu de Fortaleza, qualquer tipo de resíduo produzido vai para o lixão, não tem nem aterro. Então não dá para a gente falar sobre a pauta ambiental e gerenciamento de resíduo e conscientização sem falar das pessoas que estão trabalhando dentro dos lixões, né, que só no Ceará são mais de 300 e só no Brasil são mais de 3 mil, quando deveriam ter sido fechados em 2014, por lei federal criada em 2010. E agora a gente está forçando o fechamento de lixões sem nenhuma assistência social para as pessoas que ali trabalham. E aí vale lembrar que precisamos falar das pautas ambientais trazendo esses protagonistas, essas protagonistas que são os catadores de materiais recicláveis, porque no Brasil a gente produz 90 milhões de toneladas de resíduo, a gente só recicla 3% e 90% de tudo que a gente consegue reciclar vem do trabalho diário dessa categoria, desses seres humanos que infelizmente são ainda esquecidos pela sociedade, pelo poder público, pela iniciativa privada. Então, eu acho que quando a gente fala da pauta ambiental, a gente precisa cada vez mais humanizar essa pauta para ver se a gente consegue realmente trazer, né, as pessoas envolvidas nas tomadas de decisão, para ver se a gente consegue sensibilizar a população, a iniciativa privada, o poder público, para que a gente tenha real impacto, para que as políticas públicas saiam do papel, elas já existem, para que elas possam ser executadas e ter um impacto direto, socioambiental, para os seres que trabalham, né, dentro dessas categorias que tanto reciclam, tanto ajudam o nosso meio ambiente, para o impacto positivo da sociedade de forma geral, para o impacto positivo na vida de todos os seres silvestres, marinhos e por aí vai, para o impacto da vida do planeta, né? É uma pauta prioritária, não é uma pauta decorativa e é uma pauta que não pode ser usada como argumento de venda e sim como argumento de luta pela vida.
Eu achei interessante ele falar dessa questão dos recicladores, né? Das pessoas que trabalham com isso. E fiquei muito chocada com esse dado de que só 3% do lixo que poderia ser reciclado no Brasil é reciclado. E 90% desses 3%, 90% é por causa dos recicladores. E ainda falam, né? O Sarto ainda falou na minha cara, naquela entrevista na Band, que a Fortaleza tem uma política de lixo muito boa. Tem. Nossa, tem uns ecopontozinhos que não tem incentivo nenhum para o povo ir fazer. Muito pelo contrário, fecha na hora do sensibilização. almoço, você não consegue deixar no final de semana. É um negócio muito, muito assim, limitado. E você tem que ter carro para levar e tudo mais, né? Ali a pessoa só usa se tiver muita boa vontade. Não é? E informação também, né? Porque não chega, não. Não sabe. Aí, fora essa questão da iniciativa privada no dia a dia, nos eventos e tudo mais, perguntei para o André sobre um caso que também está muito polêmico aqui no gente, Ceará. Isso aí é importante todo mundo saber. Que eu era uma que não estava ligada nesse debate, não, viu? E muito fiquei interessada. Mas diga lá. Que é o seguinte, já está tudo certo para construírem um data center gigante, um big data center gigantesco. O que é isso, Camila? É um lugar que tem lá um monte de máquina. Um galpãozão, né? Gigantesco. Gigante. Não sei quantos campos de futebol equivalente. É um bocado. É um monte. Com umas máquinas super potentes para poder, por exemplo, rodar o TikTok, que é o que vai ser. Para rodar tudo o que o TikTok, assim, as respostas que ele dá, as pessoas estão ali abrindo, ele precisa disso, ele precisa dessa infraestrutura para conseguir dar as informações e tanto receber das pessoas, que as pessoas estão lá o tempo todo produzindo e mandando, como para entregar. Então, em resumo, para quem não entendeu, é uma casona, um espação cheio de mega computador, cheio de super ultra máquinas. Super ultra máquinas. E vai ser construído em Calcaia, bem pertinho ali da área do Porto do Pecém, né, da região que é já uma zona industrial. Só que tem alguns elementos, né? Então, quem vai construir é a Casa dos Ventos, né, que é hoje a empresa do homem mais rico do Ceará e possivelmente um dos mais ricos do Brasil. Ricos do Brasil, é o Mário. O Mário Araripe. Muito, muito rico. Acho que o investimento principal dele era energia eólica. Agora ele está diversificando mais, né? Ele começou com carros. Olha aí, a Inês conhece. Olha aí. Eu conheço, porque toda a lista da Forbes eu vou olhar quem é, né? São os ricaços. Não, mas a Inês conhece a pessoa. Aí teu best. Sim, não, meu best não. Eu sou amigo de gente rica. Sou amigo de fuleiragem, pobre. Não sou amigo de rico, não. Mas eu sei a vida dele. Ele começou com um carro, aqueles carros das rodonas. Como era o nome daquele? Jeep? Jeep, aquele jipão. Era, aquele jipão grande. Tal. Sim, mas deixa para lá, construtora. Pronto, aí ele foi diversificando os negócios, foi para energia eólica, agora está indo para data center, certo? E aí fechou com o TikTok para construir esse negócio. Tudo ok já, o governo do estado já falou, beleza, vai lá e faz. Hoje nós estamos gravando... Eu fiquei sabendo porque a gente resolveu falar sobre isso. Nós estamos gravando hoje, segunda-feira, à tarde. Segunda-feira de manhã, hoje, o governador Elmano deu... como tudo certo, no evento que ele estava, deixa eu ler o nome aqui, Seminário de Gestores Públicos Prefeitos 2025, que reuniu tudo quanto foi prefeito no centro de eventos. Sim. Na manhã de hoje que a gente está gravando. E ele disse lá, tudo certo, maravilhoso, se Deus quiser, vai ser lá. Pronto. Eles estão desesperados, o governo do estado está sendo muito cobrado por atração de investimento. Sim. Muito cobrado. E isso vem nesse pacote dessa necessidade do Elmano de dizer que está atraindo coisas, indústrias e papapá. O que não fica claro para mim, para além do que o André vai já comentar, é quais são, de fato, os benefícios de um data center. Eu queria saber quantos empregos gerados, economicamente, qual vai ser o retorno do Estado. É em imposto? É em que exatamente? O Elmano disse? Eu não sei. Para mim, falta essa informação. Tem uma reportagem muito boa no The Intercept Brasil que tratou disso. Então, para quem procurar... pode pesquisar no Google que vai achar essa reportagem sobre esse data center. E tem também no Diário do Nordeste, que fez também uma matéria boa, bem ampla sobre o assunto. Mas o ponto é... A grande questão é que, beleza, tá lá numa zona industrial, perto do PC, não tem nada de questão ambiental. Só que tem. Tem. Muitas. Por quê? Porque consome uma energia louca, absurda, e água. Água. Fiquei invocado. Esses computadores, eles não apagam por nada. É 24 horas, 7 dias por semana. Eles trabalham feito louco, então eles esquentam. Eles trabalham assim. Ora, cada videozinho que tu escuta no TikTok, cada dancinha é o bicho lá trabalhando. Então, haja
energia Isso. e haja água. Água Isso. para Para resfriar. refrigerar. Porque resfriar senão lá o eles negócio, esquentam. Isso é. pode... E lembrando, Cearazinho, Calcaiazinha, bem fresquinho, Porque né? ali é calcaia ainda. Sim. Para Mas quem não sabe, podemos não dizer lembra, como é que a gente calcaia. pode definir o clima? Eu acho que é calcaia ali. Ameno, um Ameno, vento tão gostoso, um ventinho assim, muita faz 20 chuva. graus ali. É. Não, já é quente, já é, É quente pra caramba, gente. É 100% do tempo quente, certo? Então, assim, se tá ali a mínima 28, máxima 35, 40, dependendo do dia, chega nessas Água temperaturas. para refrigerar o Então, negócio. pois vamos ouvir o que o André falou sobre essa história, que ele também está acompanhando. E falando agora sobre esse tema que tem me preocupado muito também, que é esse data center, esse mega data center que o TikTok quer instalar aqui na região do PCM, essa proposta é vista pelo governo, pessoal, como uma atração na ótica da inovação e do desenvolvimento econômico. Mas é preciso falar também do custo ambiental, do custo socioambiental. Data centers são estruturas que consomem quantidades absurdas de energia e água para resfriamento, e isso em um estado como o nosso Ceará, onde a gente enfrenta escassez hídrica, a gente enfrenta desigualdade de território profunda, é extremamente delicado, né? Não podemos aceitar mais projetos desse porte de qualquer forma, sem uma escutativa às comunidades, estudos robustos, fiscalização rigorosa. É difícil parar um projeto como esse? Se vai ter que vir, essas discussões têm que estar em um outro nível, né, de detalhe, outro nível de sensibilidade, outro nível de desenvolvimento. Ou então não traz. Até pela questão de saúde mental, né? Assim, nosso governo apoiar o TikTok chegar aqui, o que o TikTok faz hoje com as nossas crianças, principalmente, né, infantos juvenis, enfim, na minha opinião, tá todo mundo ficando meio que robô nos seus movimentos, na sua conexão com a música, né? Muito por conta desse tipo de plataforma. Então, são vários aspectos, né? O alto consumo de água, né, dentro de uma região como o Ceará. A gente tem exemplos de países aí, como Chile e Uruguai, né, que já enfrentam forte oposição devido ao uso de água. Esses países têm data centers gigantes, né, instalados já dentro dos seus países, né? Então, a gente tem aí estatísticas, né, como, por exemplo, os mais de 400 milhões de usuários do ChatGPT, né, o consumo de água, mesmo limitado, né, a algumas perguntas que você faça em um dia, é suficiente para abastecer cidades brasileiras por um dia inteiro, né? E isso é muito absurdo, é muito surreal. A sobrecarga dentro da rede elétrica, né, do nosso estado aumenta muito, podendo trazer blackouts para as regiões, né, onde elas estão. Né? Tem as emissões de gases de efeito estufa, porque a gente está produzindo mais energia, a demanda energética do Ceará é muito de termoelétrica ainda, então você tem mais emissões, né, com essa alta demanda energética, né, causando ou potencializando o efeito estufa, contribuindo para a mudança climática. São muitos os efeitos, né, de um mega data center como esse. Em tempos de emergência climática, esses debates não podem ser apenas voltados para a ótica da inovação e da economia, né? É absolutamente a contramão da vida a gente apenas discutir qualquer ideia inovadora que possa trazer impactos positivos para a nossa economia, sem olhar para as questões sociais e ambientais, para as questões socioambientais, né, dos territórios. Pois obrigada, viu, André? Né, Massa? Ele fala bem, ele é muito atento. É tenso. Só para citar, a matéria do Intercept, que realmente está muito boa, ela faz uma consulta a um professor da UFC, professor Souza Filho, que é uma referência, uma autoridade, assim, uma pessoa muito séria em termos de pesquisa, né, sobre recursos hídricos. E uma das questões que a matéria traz é que, segundo o projeto, a empresa, o sistema de resfriamento dos megacomputadores é um resfriamento em circuito fechado, que é um sistema no qual a água circula continuamente dentro de uma rede selada de tubulações sem exposição direta ao ambiente externo, ou seja, ela não evapora, então a água fica sendo reutilizada. Isso, né, segundo a empresa, reduziria bastante o consumo hídrico para resfriar. A questão é que a matéria também traz a falta de transparência sobre o que de fato será esse circuito, porque não existe só um tipo, e comprovações, né? Como eu falei mais cedo. O grande problema é que muitas vezes há uma sonegação de informações. Não tem transparência, as empresas não divulgam esses dados. Os governos também, muito menos, e a responsabilidade deveria ser principalmente do governo que aprova e atrai um investimento desse. E, assim, a gente tem que pensar que o céu é o limite para essas empresas de tecnologia, né? Como é que tu acha que eu sei aqui o que é circuito fechado? Porque eu perguntei
para o chat GPT. Cada chat GPTzinho pergunta ali que você faz, cada legenda que o Roberto Cláudio faz escrevendo com o chat GPT, é um consumo de energia e de água para resfriamento muito grande. Então, isso só tende a piorar. Acho que a água não vai dar conta, assim, acho que vai tal hora o planeta vai... Galera, foi mal aí, não dou conta, não. Foi que disse que vai acabar a água do planeta. Eu quero morrer antes. Não, complicado, viu? Eu sei que essas discussões, como Inês também lembra sempre, não são tão novas. Por exemplo, na época da siderúrgica do PCM, também falou-se muito da questão da água. Teve projeto, assim, teve ações do Ministério Público, da Defensoria Pública contra a siderúrgica, porque também usa muita água. E, no fim das contas, é isso. A transposição do Rio São Francisco, que vai até lá no PCM, muito da água, né, para garantir também esses empreendimentos. E, infelizmente, o consumo humano fica sendo deixado em segundo plano. Isso é preocupante. E é por isso que tem que discutir, sabe? Não é contra o empreendimento, sabe? Não é contra o empreendimento por si só. Mas é sem saber tudo isso, sem entender qual vai ser o impacto positivo para a população. Pois é. O que vai trazer de bom para a gente? Pode ter outro meio, por exemplo, gasta muita água, mas a gente pode compensar, pode fazer outro jeito. Né? O que o professor Souza Filho fala ao ser entrevistado é que, de fato, esses circuitos fechados, eles consomem menos água. Mas a gente não tem informação nenhuma sobre porque isso exige uma baita do investimento da empresa. Então, isso está garantido? Eles vão investir mesmo? E é mais caro do que outras formas. Claro. Camila, olha, ninguém sabe. Pronto, aí, a gente mesmo. Não tinha detalhe desse negócio de data center, não. Ou seja, o que passa para a população, olha que massa, vai ter um super, um mega, né, empreendimento lá em Caucaia. Não sabe esses detalhes. Pensa que só é porque, como anuncio, como o governo fala, é só as maravilhas. Não, sei não. E aí, Ebeli, tu também foi atrás de uma história lá da Peroba, né? Para a gente não se estender muito, assim, só dizer, né? Porque a gente ainda tem outros assuntos para tratar. Mas foi aprovado, né, no dia 4 de junho pela Assembleia Legislativa, o zoneamento ecológico econômico costeiro da Alessa. Eu não vou poder me estender muito aqui, gente, porque é um assunto extremamente complexo. A gente teria uma fonte para falar sobre isso, mas infelizmente não deu certo. Mas a gente volta a esse assunto, tá? Porque essa lei que trata de toda a zona litorânea do estado, né, mostra o que é que você pode fazer, o que é que não pode no litoral. Ela estava há 3 anos sendo discutida com comunidades, sabe? Tinha uma discussão pública bem interessante. Foi aprovada por unanimidade pela Assembleia, já sancionada, o que é algo importante. Mas há instituições e entidades ambientais falando que ela foi meio que mutilada. Tinha várias emendas importantíssimas que foram derrubadas. Mas a gente volta a tratar desse assunto depois. Para terminar o tema meio ambiente, fui surpreendida. Né? A gente fala muito na Peroba, né? Uma praia muito que a gente tem uma relação afetiva. A gente anda muito lá, fizemos episódio lá, Praia da Peroba, no Icapuí. E há muito tempo, né, há um problema de erosão muito grande ali. A maré está tomando o lugar dela, né? Tá chegando nas casas, nas pousadas, nos empreendimentos, nos quiosques, nos restaurantes, sem pena. Então, a situação estava periclitante. Há uns 5 anos, né, moradores e as comunidades de lá, quem tem casa, quem tem empreendimento, vem tentando buscar soluções e, após uma perícia técnica, foi constatado que a melhor solução era fazer espigões. Então, há pouco tempo, começou uma obra de espigões, um espigão lá em Peroba, e vai ter que ter espigão em Picos também. E essa obra está andando, né? Tem uma estrada que é construída assim na orla para passarem os caminhões. Barreira, ali tudinho deve precisar. Né? Barreira também está acabada. Eu sei que está previsto a preço de hoje, tem Peroba e Picos. Né? E aí a gente foi surpreendido que, com uma informação da Associação Preserve Peroba e Picos, né? Que é uma associação presidida pelo Luiz Viana, jornalista, nosso colega que está militando, está muito à frente das discussões e das articulações para resolver aquele problema ali da erosão. E a associação divulgou que as obras foram paralisadas, vão ser paralisadas essa semana, por falta de repasse do governo do estado para a construtora que está fazendo lá, da SOP. Né? Parece que já tem 40% mais ou menos das obras feitas, foram feitas medições. O dinheiro, assim, a obra é de responsabilidade da prefeitura, em convênio com o governo do estado, através da SOP. E a informação que a associação passou o governo não passou o dinheiro, a prefeitura disse que ia paliativamente pagar, furou o prazo também, e a construtora disse, lamento, mas eu vou ter que parar. Trabalhar de graça. E quando você para,
a maré vai avançando, né? Porque aquela estrada, eu não sei se a gente já chegou a mostrar, mas foi feita uma estrada para os caminhões passarem com as pedras e as areias. Pra fazer e todo a dia tem obra. que ter reposição daquilo ali. Parou, a maré avança e prejudica. embora. Enfim. Me surpreendi vindo para cá gravar. O prefeito de Capuí gravou uma história dizendo: menino, estão me ligando aqui direto, dizendo que as obras foram paradas. Não foram paradas, não, negando, desmentindo a história. E aí a gente acionou outras fontes, né, em tempo real ali para saber o que estava acontecendo, porque o prefeito disse que não ia ter obra paralisada, coisa nenhuma. A associação disse que parou. E o Aí prefeito disse que não. parou. E a informação que a gente teve reiterada é que a construtora disse que manteria a paralisação, que realmente não houve repasse. Mas a pessoa que, né, o Luiz Viana, conversou comigo novamente, falou: Ébile, mas a tendência é que haja um entendimento. E o que não dá para ficar é nessa situação, constantemente risco de não repasse de verba, a obra parando e as coisas se deteriorando. Porque, além desse se tornando espigão, mais cara. Claro, fica muito mais mais cara. cara. Você, muito mais aí o caro. mar avança de novo, porque o mar não está lá. Olha, companheiro mar, você fica aí Vamos fazer uma enquanto o dinheiro grevezinha também chega. junto, é? Enquanto o dinheiro chega. Não, Puta, esse é o primeiro espigão, minha irmã. Ainda tem outros Ainda aí. tem- Então vai é. ficar nessa viçagem de calango? Para, não para, repassa, não repassa. Responsabilização também dos entes públicos, né? E apoio aí à associação da galera. Hoje eu tô só no Não, agora eu vou te botar pra falar. Não, eu falei, eu fico sim. tão chocado com essa história dessa agressão ao meio ambiente. Eu fico pensando o que é que passa na cabeça dessas pessoas sobre futuro. Eles não pensam Ninguém que pensa vão no deixar, futuro, Inês. vão deixar o planeta como? Para os filhos, para os netos? não Como? penso. É um egoísmo horrível, sabe? Isso aqui eu fico calado, pensando, sabe, na humanidade. A humanidade é que não está dando E certo. tudo que a gente valoriza, que acha bonito, aí tá se deixando estragar e Não, detonar. essa humanidade não tá E dando fora certo, o resto, né? Porque aí fica aquele calor infernal, tudo piora. Não, mas aí uma não praia penso que era nisso, bonita não. destruída. Enfim, várias Pensa coisas. nisso não, pensa nisso não. Pois é isso que eu fico Inês, assim, bora chocada. falar agora de PT, União Brasil. Que história é essa, PT e União Brasil? Como assim? não A é gente assim, falando não. que o Roberto Cláudio entrou na União Brasil para se juntar com os bolsonaristas, aí o Camilo falou, não, Eu quero vou trazer trazer a a União Brasil é para perto Como de mim. assim? Que conversa é essa? Conta aí. Menina, Aí eu fui falar com o deputado de Assis. A gente já tinha comentado essa tentativa, né? Essa tentativa de aproximação que o Camilo disse que ia fazer com a União Brasil. Eu rural. acho que eu falei Foi no Instagram. Instagram, foi Sim. Mas, naquele teu exatamente, videozinho. porque o Roberto Cláudio tinha acabado de se filiar à União Brasil e eu acho que eu comentei. Foi. Ao mesmo tempo em que o Camilo tenta atrair a União Brasil e eu quero é ver a cara do Roberto Cláudio Imagina. se isso der certo. Imaginou? Sim. Que não deve dar, mas sabe lá. Soprando caldos. Mas deixa para Soprando lá. caldo. Né, o pessoal chama para vir boquinha de soprar As caldo. areninhas. Pois me deixa para lá, não gosto disso. Olha, seguinte, fui falar com uma fonte do PT, era o de Assis Diniz, né? Sim. Deputado de Assis Diniz, que eu gosto de Assis, porque ele diz, ele fala, não Certo. fica, né, por debaixo dos panos, se escondendo, nem, não, gosto não, ele fala. Ou fala, não tá nem aí. Aí eu perguntei, primeiro, de Assis, sobre essa história desse monte de candidato do PT ao Senado, cara. Ah. O Guimarães disse que o Sertão Central lançou o nome do Guimarães. Mulher, tu não viu o vídeo, não. Mulher, eu fui Sertão ver. Central. Eles fizeram uma plenária Foi, do PT lá isso, no, lá no foi? Quixadá. No Quixadá. Aí eu salvei. Aí o Jacis fez um Reels pro Instagram. Eu esquentando os computadores, vendo as coisas no Instagram. Olha aí. Menino, aí eram as faixas. O Sertão Central de ponta a ponta apoia Guimarães 2026. Senado, Pedra Branca, não sei o quê. Fulano, todo ele se vendendo, viu? minha Sim, filha? é porque o Guimarães, a gente sabe, é de Quixadá, quem não sabe fica sabendo, é do Distritinho Encantado, e é realmente a região dele, a base política dele lá. Ele realmente tem ali, ele manda por acolá, né? Mais ou menos, porque nem mandou do prefeito do Quixadá, ele não elegeu. Não. Mas tudo bem. Aí a gente sabe que não é o Sertão Central, é ele que mandou as faixas, Claro. apoiando-se, auto-apoiando-se para candidato ao Senado, que ele acha que não, que já é a hora. Uma vez ele disse que aceitou, não vou, tudo bem, fez acordo, mas agora é ele. Olha, vai quebrar a mesa. Pois bem, aí eu perguntei, de Assis, e aí? Aí lá vem, do outro lado da direita, tudo bem. O Cid, lançaram pastor Alcide, tem Priscila Costa, tem tudo bem. Estou falando aqui do lado digamos, da governo. esquerda, do governo, da situação.
Aí tem. Cid não é mais, né? Mas o Cid vai lançar Júnior Mano, né? Já lançou Júnior Mano. Aí vocês veem, do PSB, não é do PT. Ex-Bolsonaro. Tem ex-Bolsonaro doente mesmo, que ele era do PL. Mas agora não é socialista. Agora aí faz o fica o Guimarães, que é PT mesmo. Aí fica se insinuando o Eunice, né? Pro MDB, porque também Diz tem o que vai MDB, ser. tem papá, que tem que entrar nesse acordão aí. Menina, é tanto candidato, tem que aumentar essas vagas pro Senado, aumentar o número do Só Estado. um bando de macho. Eu Não fico sempre existe. chocada que assim, não tem uma mulher para Tem ser uma mulher. candidata. Não tem não. Só os machos. Mas deixa para lá, né? Eles estão brigando lá. Sim, podia ser até a Luiziane, né? Pelo PT. Luiziane, Era Que uma já beleza. foi lançada pelo É. pessoal, pelo bloco de esquerda. É, o chamado dela. É, Aquela o turma grupo dela. dela, o campo da esquerda. O campo da esquerda. É bloco E dela, aí, bloco o bloco de esquerda é lá de Portugal. Escuta aí. Aí eu disse assim, sim, de Assis, como é essa história? Aí ele disse assim, é o seguinte, não tem nada resolvido, nada. Nada. Ele embora estar lá no Quixadá, fazendo chão, mas não tem nada resolvido. Porque vai depender de muita coisa. Aí ele disse um monte de se. E mais, por enquanto, o humano não pode se meter, aquela história que a gente já comentou Sim. aqui, que o humano tem que governar, o humano tem que fazer as entregas do que ele prometeu na campanha, né? Então, o humano tem que governar. Só vai ficar pré-batido lá para abril ou maio de 2026. Estilo Cid Gomes. Mas aí foi o seguinte, ele Estilo disse assim, Ferreira Gomes. se tem muito, mas o de Assis é diferente do Cid, porque ele até que argumenta, tá entendendo? Ele disse o seguinte, é uma questão estratégica, vai depender de como é que está o Lula, como é que estará o Lula daqui para uns meses, né? Como é que o Lula está caindo na classe média, está subindo na classe baixa, se mantendo e tal. Quer dizer, depende muito dessas coisas. Depende, inclusive, para onde vai o PSD. Sim. Certo? O PSD a gente tem que se lembrar que aqui é o Domingos Filho. É, do Kassab Nacional. Do Kassab, se for por Tarcísio, se candidato Tarcísio, pronto. Ou seja, tem muito se. Se isso. Até eu me lembrei de uma piada que o povo diz. Se minha mãe tivesse 4 rodas, era uma carroça, né? Foi bem. Eu adoro esse ditado, Carlinhos. Eu acho, se. É porque é muito se. É. É um monte de se. Aí eu disse assim, mas menino, de Assis, que história é essa que realmente o Camilo está conversando com o Moses Rodrigues, que é do União Brasil? É verdade, não é mentira, não. Aí ele disse assim, o Camilo é um animal político. É um animal essencialmente político. Aí ele está de olho no seguinte, se ele não atrai o União Brasil para dentro dele, mas pelo menos neutraliza. Não é querer que tenha gente que escreveu aí dizendo que o Moses vai ser o candidato ao Senado. Não. O que teria que isso estava em jogo. Mas não é. O que o de Assis me disse... Tu duvida que o Camilo oferece um negócio desse Eu aí? não Não usa duvido, acordo, não. não? Tu é doido, Camilo. Inês, por um apoio do União Brasil desse, uma jogada dessa? E é uma... E era bom. E é uma coisa nacional, né? E era bom. Era o pobrezinho do Roberto Cláudio. Para onde? Então. Oh, meu Deus. Pois sim, mas né? por enquanto, aí o de Assis Ia disse ser que uma o jogadaça, viu? Camilo fez, foi assim, se ele não... Mas disse que faz tempo que o Camilo tem diálogo muito bom com o Moses. O Moses não é da Comissão de Educação da Câmara. Tá entendendo? Exatamente. Já foi o Camilo como ministro da Educação. Ele é relator não sei de que também, do Plano Nacional Não, de Educação. gente, mas vamos contextualizar Já o Moses. foi para educar Moses Rodrigues, filho do sucata de Playboy, lá, o prefeito de Sobral. Moses Rodrigues é do União Brasil, deputado federal. E o pai dele era deputado estadual e ganhou para prefeito. Um bolsonarista, papai, todos dois. Ele, derrotou a Isolda Serra lá em Sobral. O sucata derrotou a Isolda. Mas o Camilo dialoga muito com ele, tá entendendo? Sim. Dialoga, segundo o Tia Assis. Já foi até para a inauguração o Moses vai para os eventos do Ministério da Educação, o Camilo vai para as coisas porque eles têm porque universidade. O dono da Uninta. Isso. O Uninta é do Moses Rodrigues, Isso. que tem curso em todo canto é canto. Até medicina. Medicina. Só um parêntese, eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia. Me disseram esses dias que o Moses,
Ele foi assessor do Cid, mas assim, não era um assessor normal, técnico. Ele comia a comida do Cid, assim, era, sabe, aquele bem... Comia antes para ver se ver se tinha veneno. Era. Deus Deus do céu. Diz que chama até hoje o Cid, doutor. O Cid tem maior respeito por ele, Meu sabe? Deus. Então, assim, não é um... Não é um mundo totalmente não é um mundo separado, totalmente não. separado, Era tudo ali de entendeu? Sobral, né? Não, menina. Entendeu? é. Não era. Eu não sabia, Aí- não, que o Moses Olha aí. tinha sido assessor do Cid, não. Ah, não, também não sabia, não. Muito prazer, novidade. moço, perguntar ao Cid. Sim, aí, agora, o de Assis, a tese do de Assis é que o PT tenha candidato ao Senado. Tá entendendo? São 2 vagas, né? Tem candidato ao Senado. Ele disse que não abre, acho que não abre mão disso. Ele disse que agora o importante é ganhar senador do nosso lado, como ele chama, o nosso lado progressista de esquerda. Porque a direita vai fazer tudo para inundar o Senado Vai mesmo. de coisa. Ele disse que tem certeza que só a família do Bolsonaro Coisa vai ser 4. Vai ser 4 Bolsonaro lá no Senado, ele acha. Vai ser a Micheque, vai ser o Flávio, que já é senador, né? Vai ser o Eduardo Bananinha, e vai voltar dos Estados Unidos, vai querer ser senador lá. E Carluxa. Vai ser 4 Bolsonaro. Que o negócio deles não é para impeachment do STF, né? Aí vamos É só se encher o lá. Carluxo mudar o domicílio eleitoral. Eu Porque acho ele o de Assis muito otimista com esses bolsominions tudo no Senado. Né? tem que ver, porque ele não pode Não, ele não concorrer elegeu contra o ainda, Flávio. não. Ele não pode se Mas não lançar vai contra o ser lá Flávio, em no Rio. da É. Santa por outros Catarina, estados. mulher. Ah, Outros vai pra Santa estados. Catarina, o Bolsonaro radíssimo. outros, Vamos é. botar o Carluxa já, já tá tudo distribuído. Não já tem um vereador lá, o Tem. outro analfabeto lá? O Jair Renan. O Jair Renan, o macho analfabeto. Já viu ele falando? Aff, Maria. Pois bem, aí vai ser Carluxa, vai para Santa Catarina. Santa Catarina elege fácil. elege aquela mundice. Pois bem, então lá vai. Aí a luta, sim, ele está chutando, que vai pelo menos 4 vão brigar lá, Bolsonaro para ficar. Aí eu perguntei assim, menina, que diabo de é isso? Do Cid fazer, bater pé para o Júnior Mano. Aí ele disse assim, menina, que o Júnior Mano tem muita força política. O Júnior Mano consegue agregar, tem umas 30 prefeituras na lista É dele. mais. Se Contam juntar o essas Rua 30 até mais. 30 me disse prefeituras 30. do Júnior Mano, mas as Do 60 Júnior Mano. do Cid. O Cid não tinha umas 60? Tem, Ou é lá porque... tem. Eu acho que essas contas... Não Não. sobra nem município. Mas, Júnior Mano tem força eleitoral. É por isso que o Cid está lá querendo forçar ele. Não é 30, não. Mais de 40 prefeituras. Tipo isso. Aí tu diz assim, o outro tem 60, o outro tem não sei quanto. Mulher tem mais prefeitura Não tem nessas só contas do que o que 184 tem não. e no Ceará. Se você né? juntar o que tem o Camilo, o Cid, o Júnior Mano, o Domingos Filho, você pode botar umas 500 prefeituras aí. Mesmo, viu? Agora me diga uma coisa. Sim, aí o Cid quer formar a maior bancada do PSB, deputado estadual, a maior bancada do PSB como de deputados federais, quer o Júnior Mano no Senado. Ele, tudo bem, fica para se fortalecer, segundo estou passando aqui, você discute comigo, não. É o dia 6. Diz que para se fortalecer, para voltar em 2030, governador de novo. Eita, olha os Cid. planos, olha os planos. Isso é, diz o de Assis dizendo porque é conjecturando sobre a minha sorte, transportei meu pensamento ao Polo Norte. Conhece essa música? Pois é. Jeito nenhum. Pois, mulher, depois eu canto pra tu. Todinha que eu sei. Amigos. Pois bem, aí o Cid vem em 2030 para governador de novo. Está aí. Todo fortalecido. Segundo, sim, que a Como o grande articulador, protagonista e papapá. Tá bom, quer tá tudo. bom, é um plano. Isso, eu digo, lá Se for, vai, eu baixo guloso. Tudo se fala, né? Tudo se fala nos bastidores. O que também se especula é que essa história de botar falar no Júnior Mano e tudo mais, a gente já comentou aqui, eu acho. É jogada. É jogada porque ele seria um candidato talvez insustentável, vem à tona aí as confusões em que ele se meteu, e ele botaria, sabe quem? O Ivo. Botaria o Ivo para concorrer ao Senado. É o que também se outra comenta. especulação. Pronto. Né? Mas Se agora- Ivo Quem sabe lá em toparia... Sobral a gente vem com mais informação, mais né? Aquela Se toparia, história. não sei. Quem Não sei sabe? se toparia, mas que seria um
Poderia ser um aquela desejo aí história do de irmão. que ele não voltou assim, a enfatizar, o de Assis, a história dessa especulação, que é a especulação do Cid jogar o Júnior Mano, não. Aí Ele já acha que é de analisou Vera mesmo, de né? Vera, porque realmente ele tem força eleitoral, mano. Aí ele disse, o de Assis, que o Júnior Mano, por isso que eu estou dizendo que ele não está mais dizendo que é só jogada, não. Ele disse que o Júnior Mano detém prefeituras-chave, tipo assim, Tianguá, na Serra da Ibiapaba, Morada Nova, acolá no Sertão Central. Está entendendo? No Sertão Central. Não é assim prefeiturinha, não, de 10 mil habitantes, 15 mil. Não, é prefeitura... Chaves, né? Chaves, em várias regiões. Está entendendo? Ele disse que esse Júnior Mano tem força eleitoral. Agora, para mim, vai depender dessa história. Se vier à tona aquelas coisas que De dizem que ele faz, emenda, né? né? De emenda. De esquema. E o PDT, no fim das contas, o PDT está de volta ao ninho, de onde nunca saiu, na verdade, né? Uma parte ali do PDT já estava com o Elmano, os que né? ficaram. Os que ficaram ali, o pessoal Os que da nunca foram. Os que nunca o saíram. André, Nunca, O André nem saiu. Se lembra que o André... Lembro. Se Teve lembra? aquelas... Lembro sim. O André Figueiredo. André Figueiredo se ensaiou, se Mas aí rebelou, foi mas viu que o agora. negócio não dá certo, tá aí. E ele Se está encontrou preocupado com com o o dele Elmano. também, Eleição né? dele. Está preocupado com o dele É. também, Então, o PDT, o que resta agora é governista e pronto, né? Aí é isso, o movimento que o Roberto Cláudio começou, possivelmente na janela eleitoral, os outros vão sair também. Os opositores os dele. vão, Os que- vão, vão a juntos, meia vão-se dúzia que embora. ainda Dele, sobrou. Antônio Henrique, Queiroz Filho, Isso. Cláudio Pinho. Na Assembleia são eles. E o Teus menino, três. como é que chamou a outra de garganta de aluguel? Como é o nome dele? Esse é da Ele vereador. tá do lado do... Eu tô doida, Adair, tô doida, Adair, confundi. Já mudou. Ora, o Gardel foi pro lado do Elmano. Ou do Elmano, do Evandro. Por que é que começa com E? Tem um E E, é parecido, tem um- ainda tem o mesmo Elmano, ritmo. São palavras Elmano, parecidas. Evandro, 3 Elmano, sílabas. Só para confundir. Meninas, querem falar ainda sobre os depoimentos do Bolsonaro e dos militares lá no STF? Eu quero Se só divertiu, falar... Inês? Eu já me divido com Eu aquele não, povo eu não me também, diverti, não. divirto E eu até vou até abuso. assinar embaixo de um post do Chagas Vieira. Até comentei lá, porque tudo nesse país vira circo, né? O Chagas fez um post. Risinhos. Me dá uns abusos, tudo é meme, os assuntos mais sérios, tudo vira meme. Aí fica só essa chacota, essa visagem. Me incomodou também, assim, me incomodou um pouco aquele clima de muita cordialidade, sabe? Mas depois eu fiquei um pouquinho, né, calada, porque eu vi que repercutiu mal foi para eles. Eles ficaram pé da vida. O Weintraub, não sei se vocês lembram, daquele gentleman, daquele imbecil daquele ex-ministro da Educação, que disse que ele foi um otário de ter acreditado no negócio de Bolsonaro, porque o Bolsonaro agora está convidando seu Alexandre de Moraes para ser vice dele. Aí ficaram a confusão entre eles, o Bananinha foi defender o pai, disse que tinha sido uma ironia. Mas, sabe, a princípio não gostei aquelas risadinhas, aquelas coisinhas, parecia um circo mesmo. Não gosto Mas, não assisto não. No fim das contas, repercutiu mal, foi para o lado deles, ficaram pé da vida com o Bolsonaro, achavam que não cabia aquelas gracinhas. E, enfim, passou. E é muito protocolar, né? Aquela parte ali dos depoimentos, da tomada do interrogatório é muito protocolar. Tanto é que nem cabe ao juiz contestar o que os interrogados estão falando. Não é proibido mentir, ele pode até mentir. Ele pode até mentir, ele não tem compromisso com a espaço de se verdade. defender. Então, assim, muito protocolar, a avaliação geral que se fez na imprensa é de que nada muda, nada mudou, nem contra, nem a favor do Bolsonaro, e agora aguardar os próximos passos, né? Já se calcula aí, lá para setembro deve sair o TG13. Aí a gente vai estar bem atento aqui. Já que o assunto é esse, golpe, não sei o quê, eu fiquei estarrecida com a entrevista que o Flávio Bolsonaro concedeu à Folha, foi Folha? Dizendo que, realmente, daqui em 2027, eles preparam um golpe. Como é que a pessoa diz isso? Ele disse isso. Ele disse, fica assim, Né? Não vi essa entrevista, não é isso? Pois é, ele deu a entrevista. Reinaldo Azevedo já comentou, ele disse que pronto, para preparar bem direitinho e tal, foi pronto. Porque eles acreditam que vai todo mundo ser liberado, vai acabar. E mesmo se o Supremo se opuser, aí vão para cima do Supremo. O Supremo joga bom, joga carro, isso aqui, as coisas. Muito sério. Isso abertamente, uma entrevista.
Gente, essa eleição do ano que vem é muito importante. A gente não tem noção da importância que tem essa eleição do ano que vem. Muito importante. E vai ser, de novo, com muita emoção. Muita emoção. Muita emoção. Onde é que eu vou mais trabalhar com vocês, né? Não, Ave Maria, Inês. A gente não aguenta, não. Tem que ter tudo. Não, eu que não tenho mais nervo para essas coisas. Agora vamos pro desabafo? Vixe, Recadinhos? Maria, Discunhã? demais. A Inês é cheinha, lotada. Olha, eu vou fazer um discunhã aqui que eu não imaginei que eu fizesse isso em 2000, falasse nesse assunto em 2025. Que quando eu entrei em jornal, outro dia o Iratama me disse, já tem 49 anos de imprensa. Sim, menina, pula essa parte. Pula esse 49, é mesmo. Quando eu, final da década de 70, né, quando eu estava terminando, fui trabalhar na Tribuna, aí fazia muita matéria, repórter estagiário, depois pouco tempo de repórter de rua, como a gente chamava, né? Editoria de cidade, o que é que fazia? Buraco e lixo, né? Lixo, Ave Maria, década de 70. Aí estou eu aqui em 2025 falando em lixo. Como é que pode, rapaz? Em lixo. Um monte de recado que a gente recebe aqui, tanto no WhatsApp, como mesmo no nosso Instagram, no direct, no Twitter, todo mundo reclamando de lixo. Impressionante. Agora, eu vi outro dia uma ação do prefeito Evandro, dizendo que vamos tirar os pontos de lixo perto das escolas. Aí tinha até uma foto dele, um bocado de menino. Não sei. Agora, o lixo na cidade não dá para toda. ser uma ação isolada. Tem que ter uma decisão política de acabar com Olha isso. aqui, uma pessoa que mandou um recado. Bairros Farias Brito, Jacarecanga, imediações da Bezerra de Menezes, o povo joga lixo e entulho perto dos ecopontos. Joga. Caramba, tá entendendo? véio. Tudo bem. Aí essa mesma pessoa veio reclamando, uma peixaria próxima ao Mercado São Sebastião, joga lixo podre na Duque de Caxias, num canteiro próximo àquela sede do Denox. Certo? Tudo bem. Aí mais uma vez ficamos aqui na mesma cantiga, Eble e eu. Por que não tem educação? Porque não dão educação? Porque não multam. Porque não é possível. Tem que ter campanha, Meninas, tem que multar, tem várias etapas que não estão fazendo. Tem uns pontos de lixo, mas é muito duro mesmo, que eu vejo desde o tempo do Sarto. 1 ano antes, 2 anos antes, 3 anos antes, os mesmos que estão aqui na atual gestão, que já faz 6 meses. Tu tá entendendo? É lixo por todo o canto dessa cidade. Recebi também, não é só esses bairros aqui, não. Recebi também do Lago Jacareí, inclusive com fotos. As pessoas mandam fotos. Não é invenção da raspa do chifre, não. Tá lá as fotos, o lixo, o monturo. Precisa não, é porque eu do sal saio passando foto, pegando foto perto lá de casa. E a gente mora no que chama área nobre. Descentralizou, né, as secretarias regionais, né, para elas terem mais autonomia, inclusive para resolver esse tipo de problema, e não tá andando. Agora, minha filha falou em secretaria regional, aí eu vou ter que dizer esse outro discunhã. Recebi também várias denúncias que o Chupaqui, que sai leite, como é? Jorge Lima, não pisa na Regional 2. Ele é o secretário. Lindo pra cara dele. Ele é o secretário regional da Regional 2, uma regional super importante, regional que abrange bairros como Meireles, Dionísio Torres, Aldeota, Vajota, Papicu, Lourdes, Cais do Porto, Mucuripe, Vicente Pinzon, da minha amiga Silvânia, Joaquim Távora, de São João do Tauape e o menino desaparece, Jorge Lima. Uma das pessoas que está me fuxicando diz assim, menino, diz que ele adora, vai para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos. Aí chega lá, aí outra pessoa, para dizer que não era mentira, filmou hoje, segunda-feira, como estava gravando. O gabinete, aí tem assim a plaquinha recepção, né, do gabinete, e o gabinete sem ninguém. Diz que ele não pisa lá. Vixe, e a gente não toda lá. semana sendo besta, sendo ego aqui, falando as coisas que a gente vê na rua. Aí me disseram também, tomara que seja verdade, que o Evandro já está sabendo. E se eu estou sabendo, ele deve estar sabendo também, né? Espera-se. Então, espera-se que troque-se esse secretário. Que não serve para nada. Nada. Jorge Lima, você nem serve para leite, nem para coalhada, nem para coisa nenhuma. Desse jeito. Tá aí meus 2 discunhã. Muito bem. Eble Rebouças, manda. Mulher, lá vai a cantilena. Semana passada eu saí deste estúdio, encontrei um curumim, falou, Eble, eu sei que vocês já falaram não sei quantas vezes,
mas reforce. A prefeitura não pagou ainda a multa dos 40% do FGTS de quem ela própria demitiu, né? Teve a demissão para controle de gastos e tudo mais dos terceirizados. Não foi pago ainda pelas empresas terceirizadas, são pelo menos 3 empresas terceirizadas. A prefeitura não pagou para as empresas ou as empresas... É um vai e não vai danado. Ninguém é um sabe disse que me disse aconteceu. danado. A prefeitura disse que a gestão anterior não deixou caixa para isso. Mas tem que uma pagar. confusão. Qual é a questão? Fica um botando na conta do outro. O que esse curumim me disse é que há uma inoperância, uma inércia do Ministério Público do Trabalho, sabe, das empresas, da própria Secretaria Municipal, que, assim, diz que está tentando resolver, mas, gente, olha, tem gente que já foi reempregado, que está trabalhando direitinho. Tem gente que está desempregado e não recebeu os direitos a que tem direito. Tanto os 40% de multa, quanto tem FGTS deixando de ser pago desde dezembro, nos primeiros meses do ano. E aí o povo que ainda está lá, né? Que está vendo que o depósito do FGTS não está sendo feito, fica com medo de reclamar e perder o emprego. Então, assim, sabe, prefeitura, não dá para dizer que vamos tentar resolver. Gente, não é o governo da humanização, do cuidado das pessoas. Pois esse povo está lascado sem receber dinheiro. Eu acho que tem um ponto de virada aí, porque tinha até um certo momento que a culpa era do Sarto, né? Igual a música do André Fernandes, a culpa era do Sarto, 100%. Agora já tem uma questão do Evandro que tem que estar à frente dessas questões. Tem que resolver. E tem que pagar. Tem que pagar. A gente não sabe como é que está o caixa do município. Está um negócio assim, muito feio. Porque tem umas coisas assim que a prefeitura fez, né? A gente viu, por exemplo... É até controvérsia, vi até umas recomendações do Ministério Público, né? Assim, liberando, realocando pessoas que estavam em situação de rua, em áreas, né, muito precárias, estavam tendo esses trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê problemas que aqui nos descunhando, da época do Sarto, a gente eu falava aqui só. Vou dar 2 exemplos. Como é que tu deixa uma avenida como a Avenida Abolição, que é uma das principais avenidas da cidade, toda lascada do jeito que ela está hoje há tanto tempo? Inês, não tem sinalização horizontal. Tem não. Você não... Fica os carros tudo assim, ó, um do lado do outro, porque não tem as listras. Há 1.500 anos. Eu lembro quando eu fiz esse descunhã, porque a CAGES estava quebrando a avenida. Isso. Estava quebrando. Tinha a obrigação de devolver a avenida bem bonitinha, toda planinha, com as pinturinhas feitas. E não fazem. Não fizeram. A prefeitura, na época, não cobrou, deixou por isso mesmo. Tem 6 meses de gestão do Evandro. Cadê essa abolição que presta? Avenida Dom Luiz. Tu também não vê os risquinhos de um lado para o outro, não. Avenidas importantes da cidade. Que foram recapeadas e virou isso aí. A gente só fala porque passa mais por ali, mas eu também passo em outros bairros, que eu tenho outros negócios, né? Outros negócios. Olha aí. Outros trabalhos. Aí eu passo ali pro lado, tipo, Álvaro Wayne, aquela Francisco Sá, papapá. É a mesma coisa. Não tem sinalização horizontal, né? Como a gente chama. Também essa história de semáforo acabado e lixo. Mesma coisa. E buraco. Tá difícil, assim. Vou só citar para terminar uma coluna do José Leal, esses dias do Jornal O Povo, que ele falou assim, o Evandro ele perde uma oportunidade de se agarrar a uma marca. Ele já está com 6 meses já de gestão. Ele precisa ter uma marca, não podia ser a questão da limpeza da cidade. Lembrando a Loura, a Luiziane, quando entrou, Fortaleza Bela, e o problema era a cidade toda esburacada, era recapeando todo canto. Teve esse movimento inicial, pelo menos, né? O Evandro pode dizer, não sei o que, as chuvas, vai começar agora. Então pronto, a gente quer ver agora. Quero ver. Pois olha, para essas avenidas, para esse negócio do lixo, porque agora vai acabar a chuva. O meu discurso vai ser bem rapidinho, só para deixar aqui minha fala de necessidade de atenção e de um pouquinho mais de, sei lá, de indignação em relação ao que está acontecendo lá na faixa de Gaza, os ataques de Israel lá a Gaza, e agora a guerra que iniciou contra o Irã e que tem tudo para apagar de vez Gaza. Assim, falar assim que não tem nada acontecendo em Gaza. E, enquanto isso, Israel segue dizimando aquele povo. Consta,
Netanyahu fez justamente para isso. Então, o povo, cortina de fumaça, Então. para o povo se esquecer. Agora, eu acho aquele regime do Irã horrível. Claro. Mas agora eu estou torcendo pelo Irã. Mulher, a que ponto chegamos? Pois é. Que a gente ponto chega chegamos? nesse Torcer ponto. pelo Irã. Aqueles ayatollah. É horrível. Ave que Maria, que o que ele oprime faz com as mulheres, pois é. É horrível. Ave Maria, tudo, faz com tudo. Mas é eu isso. tô de olho atrás, quanto é que tá aí o negócio. Porque eu tô É uma Irã. coisa terrível, mas assim, a gente não pode deixar de se indignar. Eu acho que a indignação tá faltando, sabe? Tinha que ter mais Camila, indignação. eu vou te Tinha dizer, que ter eu tô mais. me reservando o direito de me alienar com esse assunto aí, tu acredita? Não é, minha? É tão pesado. Eu ouvi, só de ouvir aquelas sirenes, que quando começam os bombardeios lá, as sirenes, já me dá uma palpitação. E a gente já tem tanta da desgraça que, mulher, eu te Menina, juro. tem Mas você outro tem já, razão, é importante ser o discuian. Mas tu Os acredita mísseis que eu do tô Irã. me reservando o direito de não acompanhar? Porque é muito tô só- pesado, mulher, não. Pois é. Pois Agora, vamos cheiros. agora aos cheiros. Vamos levantar o astral. Vamos. Depois eu vou cantar aquela música pra tu, amigo. Tô cheio de Urso. cheiro também. Pois cuidem, que eu só tenho 2. Fico por último. Não, tu tem muito cheiro hoje? Tenho. Vai, Camila Rocha, só tem um pouco hoje. Vou Olha, mandar milagre. aqui pro Micael Souza e o Antônio Victor, que nos assistem lá do Piauí. Olha. Cheiro pra eles. A Liana, que ficou mega feliz com a volta da Ebele, mandou Mas cheiro da olha. Suíça. Olha. Viu? Direto da Suíça. A Angélica Rodrigues pediu autorização sobre o major... Coronel Aginaldo? Coronel Aginaldo, coronel. Ela Coronel pediu, cadê o Aginaldo? Aginaldo? Viajou com a mulher Pois dele, com a licença, Isabelle. tirou licença lá de Calcaia Não, da não, Secretaria da de co- Segurança. Tirou. Esse- Desapareceu da Calcaia, papo desse. A paixão O teve amor que é seguir a lindo, mulher. né? A O mulher amor E é ela linda, está é. em local não desconhecido lá na Itália, né? Ainda. Recebendo salário. Continua o Aginaldo recebendo salário. O Lucas Rodrigues, que pediu aí um discunhã sobre falta de remédio nos postos. Ele mencionou um medicamento chamado gabapentina. Enfim, está dizendo que segue faltando remédio em posto de saúde aqui em Fortaleza. É complicado, viu, Lucas? A Lívia Barreira, direto de ela longe, mora da Inglaterra, mora numa cidade lá no interior, disse que amou o episódio com o Lira Neto. Amei também. Aliás, também. muita gente falou bem. Falou assim, meu Deus, eu queria Demais. ser amiga do Lira Neto. Desse jeito. E a gente é. Pois é. O Magno Formiga, que é professor de fisioterapia da UFC. Ó, cheiro pra ele também. E a turminha, maioria meninas, né? Da segunda semana do Orgulho LGBT da Psicologia da UFC. O grupo lindo de meninada engajada, querendo mudar o mundo e lá trabalhando para isso, nessa causa que é tão importante que é a causa LGBT, viu? Um cheiro para vocês. Pronto. Manda, Inês. Menina, hoje sempre eu tenho bem 20, né? Mas hoje é mais ou menos pouco. Compensou com os descunhã. Lu Ximenes, que nos escuta do Rio de Janeiro. Ela é cearense, mas nos escuta de lá. Sam Alcântara, um psicólogo que adorou quando a gente abordou aquele evento que o Sérgio Souza falou sobre Sim, o PL do lá, PL. formando a milícia Sim. para 2026, milícia digital. E ele disse que está publicando um livro cujo nome é Segregação Digital. Vai mandar até para nós, Legal. para a gente ler. Pegou meu endereço, disse que vai mandar para lá. Outro cheiro para tu, viu, Sam? E um cheiro para o Tibério. Mulher, o Tibério, eu adorei essa cheiro, beijo, cerveja, tudo que tu quiser. Ele disse que tem 3 tipos de buraco em Fortaleza. Hoje eu caí em um desses aqui que ele disse. O buraco asfaltado, que continua buraco. Né? Aquele que ele faz, faz um mundrungo assim. o buraco exageradamente assaltado, que virou lombada. A lombada, exatamente. Tem. Adorei, né? O Tibério foi ótimo. E o buraco esquecido, que virou penhasco. O penhasco. Tem. 3 tipos de Eu buraco. acho que essa tipologia ela podia até ser ampliada, né? não? É muito boa. Eu amei, excelente. Tibério. Tem vários Eu caí nessa número 2. Buraco exageradamente asfaltado, que virou lombada. A gente fica assim. A abolição tá desse jeito aí. Tá uma reunião dos 3 tipos Tem de Alberto buraco. Sá também, tem. tem. Menino, agora Pontes também Vieira. dá ódio, é de noite que ninguém vê. Eu, pelo menos, não enxergo muito bem esse buraco asfaltado. Que fica assim, tch, a gente pá, cai. Cai. Pois, menina, não é legal esses 3 tipos de buraco? Eu amei. Menina, se for falar de coisa da prefeitura que tá chegando, cuida, Evandro. Cuida, Evandro. Cuida, É Evandro. secretário que não... É, É secretário A que lua não- de mel vai acabando. o secretário que não trabalha, é buraco, é lixo, é falta de remédio. Ele não anunciou aí a prefeitura, Que tá vacinação, tentando, fim de semana, e papapá. Pois também, o nosso ouvinte, foi para se vacinar,
Lá não tinha ninguém. Por sorte, olha aí, eu vou até dizer o nome do posto. Posto de Saúde Maurício Matos Dourado, no Edson Queiroz. Diz que de 12h40 às 2h10 não tinha ninguém. Eita, fim de semana que eles anunciam. A sorte, olha aí, que uma pessoa, uma senhora, foi se vacinar com o marido, era até tétano. Não tinha ninguém de atendimento, né? Não tinha ninguém de atendimento. Sim. Aí, para anotar, para fazer a fila, e essa pessoa que foi e viu o caos lá formado, ela estava de folga, foi se vacinar com o marido, uma pessoa. Era trabalho da Secretaria de Saúde. Pois pegou uma prancheta e ficou anotando, fazendo a fila. Porque não tinha, gente mesmo de lá não tinha. Aí lasca. Evelyn, manda seus Mulher, cheiros. Vou mandar meus cheiros, mas antes disso, só reforçar que além da abolição, outra que também tá cheia dessa tipologia dos buracos, é a Saldanha Marinho, ali no bairro de Fátima. Eu sei. E essa rua não tem... Olha, você vai assim. Vai assim, você vai pulando. E cai em buraco, e passa em lombada. E menina, pois é, esse tipo de buraco aqui. E o meu cônjuge diz que ele passa por ali, sempre faz a área dele, né? Ele passa por ali há 50 anos, que é a idade dele. Ele disse que nunca deram jeito nessa rua. Que nunca deram jeito nessa. Não chofem. Inclusive, daqui a pouco tá fazendo 55. Olha, muito Mas, bem. ó, os meus cheiros, encontrei na Arena Castelão, sofrendo lá pelo Lion, eu e ela. Companheira Tanara, mãe do João Matheus. João Matheus tem uns 10 anos. Ela disse que escuta e bota o João Matheus para escutar. E fica explicando assim para ele, explicando. Achei massa. Tanara e João, beijo para vocês. Dois aniversariantes dessa semana aqui que estão gravando. Arthur, nosso Arthur querido. Ai, nosso Arthur. Vou aproveitar e mandar um beijo para a Lua também, companheira dele. E para o Bruno Aquino, Bruno Jaco, meu amicíssimo aniversariante, também é curumim. E é isso, ó. Sou sempre econômica com os cheiros. Oh. Eu sou e hoje foi a Bíblia Sagrada, gente. A gente queria ser econômica. Olha aí. A gente não consegue falar pouco, gente. A gente queria, assim, todo um planejamento para ser contidas. Não, vamos falar só um pouquinho de meio ambiente depois. Não consegue, mas é isso, é a vida. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Acho que foi bem informativo. A gente continua pedindo, né? Quer apoiar as cunhãs? Bora apoiar as cunhãs. Tem o Pix automático agora, viu? Não foi aprovado esse negócio aí de Pix automático? Então já deixa, né? Cuida, menina, não? Cuida. Faz os agendamentos. Nossa chave é ascunhaspodcast@gmail.com, ou então, se você preferir usar o cartão de crédito, vai ali no apoia.se/ascunhaspodcast, ou pelo Orelo também dá certo. Apoia as cunhãs, apoia qualquer valor, tá ótimo, gente. E espalha a palavra, tá bom? Porque, produção... Camila, a gente só pode falar essa ruma de coisa aqui porque a gente só vive dos assinantes. Exatamente. Né, não? Hoje a gente já falou mal de rico, já falamos mal de governo, já falamos mal de prefeito. A gente falou mal foi de todo mundo. Ninguém quer financiar a gente assim, não. Se não for os assinantes, coitado. Falando mal de rico. Oh, meu Deus, do lado dos ambientalistas. Pois é, gente. Então, na produção do episódio tivemos eu, Camila Fernandes, a Ebele Rebouças e a Inês Aparecida. A gravação e edição do episódio é feita pela Pro Produções, esse espaço maravilhoso que a gente vem já há 1 ano e pouquinho já. É mais do que fregueses, né? Parceria incrível. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso. Até a próxima semana, gente. Tchau. Beijos.